Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Há algum tempo atrás, esteve um orador renomado na nossa cidade e ele fez referência a um casamento difícil, dizendo que quando não se dá mais para tocar aquele casamento, a situação está muito difícil, nós devêssemos entender que ali terminou nosso karma. O marido pode chegar para a mulher e dizer: olha, meu karma com você já encerrou. E a mulher, no outro sentido, dizer da mesma forma. Isso significou a separação de um casal aqui do nosso centro, que nós vimos ajudando, e o casal tinha assimilado a nossa colocação, e de repente, em estando presente o casal à palestra, ouvindo o que o orador havia colocado, a esposa chegou para o marido e disse exatamente isso: o meu karma com você está encerrado. E o casamento se desfez. Eu compararia essa colocação a uma situação em que, encontrando um paciente grave, nós vamos dizer: não adianta mais fazer nada por ele, ele vai morrer mesmo, vai ter uma vida boa do outro lado, que ele seja feliz do lado de lá. Eu acho que não é bem por aí. Hoje existem milhões de recursos para ajudar a pessoa numa dificuldade diante de um casamento. Como tem milhões de recursos hoje para ajudar uma pessoa a viver. Uma vez que nós temos um compromisso com o casamento, como nós também temos um compromisso com a vida. Eu lembro muito bem de uma senhora que estava para desencarnar, e o médico chegou para ela e disse assim: nós vamos fazer uma transfusão de sangue para a senhora. E ela disse para o médico: não, doutor, não precisa fazer a transfusão de sangue. Não, mas a senhora precisa tomar o sangue, a anemia é muito grande. Não, eu sou espírita, e eu até já vi minha mãe que disse que veio me buscar, e eu estou preparada, sabe? Então não precisa fazer nada. E diante daquela colocação tão veemente daquela mulher, o médico ficou na sua, não fez a transfusão e ela desencarnou. Tempos depois ela volta para dizer que foi uma atitude muito infeliz, porque ela achava que ela estava preparada para morrer, para desencarnar, e chegando lá de lá, ficou sabendo pela própria conjuntura que lhe restava muito tempo ainda, e que ela teria esse tempo para se preparar para desencarnar, e no caso, o seu desencarne não foi lá essas coisas. Então ela achava que deveria voltar através da psicografia para dizer que nós devemos lutar até o último instante para viver, e não acelerar a volta para o plano espiritual, que muitas das vezes nos cria situações embaraçosas. Então a mesma coisa é o casamento. A gente assume um compromisso. O casamento está difícil, vamos buscar recursos para levá-lo a efeito, até o final da nossa trajetória. Tem um versinho que diz assim: casamento e mortalha, no céu também se talha. Do jeitinho que nós programamos a morte, nós programamos o nosso casamento também. Então nós não estamos casados com alguém por acaso. E do momento que a situação está difícil, nós podemos nos evadir dele, dizendo: eu tenho direito de ser feliz, e vamos buscar outro e mais outro. Hoje, sabidamente, infelizmente, diga-se de passagem, 40% dos casais se separam. Estatísticas do IBGE. Quando a pessoa se casa novamente, já aumenta o índice de separação, vai para 60%. E se casar pela terceira vez, vai para 75% o índice de separação. Então, para o casamento se manter,
é bom que a pessoa fique no primeiro. Mesmo assim, corre o risco de se separar em 40% dos casamentos. Se separar, vai para 60% e na terceira vez vai para 75%. Então a chance de ficar com aquele companheiro, aquela companheira, é muito maior no primeiro casamento. Agora, Martins Peralva faz uma análise dos casamentos e os classifica em 5 espécies de casamentos. 5 tipos de casamentos. O primeiro deles é o chamado casamento acidental. Quando a pessoa encontra alguém, se apaixona por essa pessoa, ou às vezes numa conjuntura de atendimento aos seus primeiros anseios, já rotula aquela pessoa como sendo a ideal para se casar, colocando muitas das vezes a beleza e a condição socioeconômica em primeiro plano. E se casa às vezes em 2, 3 meses, aquele casamento onde a criatura coloca como sendo amor à primeira vista. Talvez fosse uma paixão, mas o amor à primeira vista não tem nada a ver. Mas a pessoa se casa, é um acidente. Dificilmente esse casamento vai à frente. A paixão nós sabemos que acaba em 2 anos. Os psicólogos hoje estudando essa paixão dos casais, essa paixão termina em 2 anos. A criatura desce das nuvens e coloca o pé no chão. E já começa a verificar que casamento não é aquela coisa que a gente às vezes a priori pensa, né? Eu quero ser feliz, vou encontrar uma pessoa e com ela eu vou ser feliz eternamente. Mas depois vai ver que passando a paixão, volta tudo na normalidade. Às vezes se casam, se apaixonam e se casam. E a paixão acaba em 2 anos. E aí vai ver a pessoa na sua realidade. Primeiro vai se dar conta que aquela pessoa vai derrubar cabelo na pia. Principalmente a mulher, porque o homem já está careca, não tem muito cabelo. Mas a mulher tem muito cabelo, derrama, coloca ali o cabelo na pia. Para o homem, às vezes, aquilo incomoda. Mas o homem também vai escovar os dentes e a pasta de dente vai no espelho, que está bem em frente à pia, não é? E a mulher tem que limpar e vai ficar chateada porque o marido não toma nenhum cuidado quando vai escovar os dentes. Chega em casa a mulher depois de um dia de trabalho e vai ver os sapatos todos esparramados pelo corredor, pelo quarto, pela casa. E o marido chega em casa querendo cumprir o horário, esperando o almoço na mesa, a mulher está atrasada porque chegou da compra ou chegou de outro lugar e o almoço vai ser servido meia hora depois. E aí vão acontecendo os desencontros e aquela paixão então, deixando de existir, coloca a pessoa na sua dura realidade diante de uma outra criatura que pensa diferente, é de sexo diferente, vem de uma família diferente e, portanto, tem que se adequar àquela condição para que o casamento seja mantido. Então, esse casamento acidental, via de regra, não dá certo. O outro casamento é o casamento provacional. A grande maioria, quase absoluta dos casamentos. Casamento provacional. É uma prova para nós. Aliás, eu digo que o melhor elemento de evolução espiritual é o casamento. Porque no casamento nós vamos ter que aprender a renunciar, a tolerar, a perdoar. Nós vamos ter que aprender a ter paciência. Nós vamos aprender praticamente tudo dentro do casamento. Porque tem um companheiro que vai nos cobrar isso. Às vezes nós vivemos com uma pessoa e ela nos molesta algum tempo e logo ela vai embora e some, nós nunca mais vamos encontrar com ela. Mas o nosso companheiro, nós vamos viver com ele seguramente há alguns anos. E é com essa criatura que nós vamos aprender a parar essas arestas da nossa alma. Exatamente as nossas dificuldades. E vamos desenvolver as aptidões espirituais, as virtudes espirituais. Então o casamento é um grande elemento de elevação espiritual. Por isso é um elemento de prova.
Se nós estamos sendo provados, é porque nós não somos grandes coisas. Para passarmos no teste, nós temos que conviver com aquela pessoa e nos afirmarmos como bons parceiros conjugais. Disse Jesus: se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que nos justificar no relacionamento com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, para um dia pleitearmos uma tarefa mais sublimada. Mas se nós não passarmos no teste de um casamento, então não vamos ter condição de assumir uma missão maior. E o casamento vem, a propósito, como uma prova. Um outro tipo de casamento, chamado sacrificial. Como o nome está dizendo, nós vamos nos sacrificar pelo casamento em prol do nosso companheiro, da nossa companheira, ou em prol da prole, que virá por consequência. Então ali nós vamos nos sacrificar. O nome já está dizendo, é um sacrifício, mas vale a pena, lógico que vale. Ali nós vamos aprender muitas coisas em cima desse sacrifício e vamos crescer, progredir espiritualmente. O outro casamento é o casamento afim, onde duas pessoas lá no plano espiritual se programam para desenvolver um trabalho aqui na Terra e fazem um projeto de vida. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e coisa e tal, mas chega aqui, às vezes o casamento cria uma rotina, ou cria, vamos dizer assim, uma dualidade de propósitos. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, e às vezes até não se encontram, e fica difícil até o relacionamento, porque a criatura não está se dando conta que eles vieram para uma tarefa, onde cada um vai ter que ter o seu papel, o seu desenvolvimento, a sua postura. Não necessariamente os dois juntos vieram para um processo de assistência, de atendimento, de trabalho, mas não necessariamente os dois vieram com a mesma tarefa. É um casamento afim de uma tarefa que nem sempre os dois vêm desenvolvê-la juntos. E um quinto tipo de casamento, que é o casamento transcendente, onde as duas criaturas vieram com duas criaturas afinadíssimas, uma pensa, a outra já fez, não tem briga, eles se entendem. É aquele casamento maravilhoso que nós todos, entre aspas, invejamos. É o casal 20, não é? Onde não tem problemas, não brigam, se entendem, estão sempre juntos e andam como se fossem criaturas vindas do outro mundo, diferentemente das outras que nós estamos acostumados aqui a encontrar com dificuldades no relacionamento conjugal. Agora, são 5 tipos de casamento, e cada um tem o seu casamento. Aquele casamento que nós chamamos acidental, que dificilmente vai ser levado a efeito, geralmente ele se rompe, mas cria um vínculo. E essa criatura com a qual nós nos vinculamos, nós vamos voltar com ela na próxima, que já começa a ser o casamento provacional. Agora é a prova. Nós arrumamos um compromisso pelo acidente, agora nós vamos nos submeter à prova de continuar com essa pessoa e de nos entendermos com ela. E se de repente der certo, a coisa já começa a melhorar. Mas se não der certo, uma das criaturas sendo melhorado, a situação espiritual, volta como uma criatura que vem se sacrificar para resgatar aquele compromisso, trazendo a pessoa consigo, para chegar lá na frente, bem na frente, numa proposta de um casamento afim. Aqui na Terra tem raríssimos casamentos transcendentes. Eu praticamente só lembro de uma tia e um tio que desde o momento que se casaram, nunca separaram e viveram amoravelmente até o último dia da existência. Mas depois não vi nenhum casamento afim mais, casamento transcendente mais. A gente sempre vê os casamentos em profundas dificuldades, cada um tentando se acertar de alguma forma ou de outra. Agora, recentemente, fazendo um estudo sobre conjugalidade com a minha mulher que defendeu tese, defendeu uma pós-graduação, eu comecei a me interessar pelo assunto. E de repente eu vi uma obra na minha mão, falando sobre as 4 estações do casamento. Eu achei a obra muito boa,
muito interessante, falando de coisas revolucionárias dentro do casamento. E me senti na obrigação de trazer esse conteúdo para vocês, uma vez que a grande maioria aqui está casada e de uma certa forma tem algumas dificuldades no casamento. E para que não incorra numa separação depois, pode utilizar muito bem os conceitos que nós vamos colocar aqui agora. Por exemplo, quando se faz um casamento, a gente geralmente pede a Deus para abençoar o casamento, né? Não precisa. Deus abençoa todos os bons propósitos. Deus está sempre abençoando o casamento, os parceiros. A bênção divina é pródiga, efusiva. Sempre Deus abençoa as propostas boas. Agora precisamos saber se nós estamos nos enquadrando dentro da proposta divina, de tocar à frente aquela proposta que nós assumimos no plano espiritual. Nós vamos casar, nós vamos ter filhos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Será que nós vamos levar a efeito? Sim, vai depender muito da postura, do emocional, da atitude, do comportamento dessas criaturas. Em segundo lugar, nós vamos colocar, mas para o casamento dar certo, precisa muito amor. Porque se tiver amor, aquele amor mesmo, não tem problema, vai dar certo o casamento. Mas depois fica a indagação daquela pessoa que se separou 3 vezes. E ela vai perguntar, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava casado com a primeira, morei com ela 6 anos e o amor nosso acabou. Aí depois eu pensei, bom, aprendi alguma coisa, agora eu vou me casar novamente e agora vai dar certo. E encontra outra pessoa, perdidamente apaixonado, amando. Essa, a primeira não deu certo, é porque ela não era lá a grande coisa. Mas essa segunda, assim, essa estou amando assim de paixão. 2 anos depois está separado. Aí ele disse, mas não é possível, a primeira não deu certo, agora com a segunda pessoa, isso em se tratando tanto do homem como da mulher. Com essa segunda pessoa, achei até que ia dar certo, não deu certo. Não, mas eu tenho direito de ser feliz, vou buscar a terceira. E fica até um pouquinho mais exigente, e escolhe a dedo. Ah não, essa agora eu tenho certeza que vai dar certo. E vive com ela mais alguns anos. Mas aumenta a chance e, via de regra, acaba se separando. E aí questiona, por que meu amor acabou por essa pessoa? Na verdade, existe a chamada linguagem do amor no casamento. Nós, quando queremos relacionar com uma pessoa, nós precisamos falar a língua dela, não precisamos? Imaginamos um americano, por exemplo. Como é que eu vou relacionar com um americano sem saber falar inglês? Ou com um francês sem saber falar o francês? Vai ficar na gesticulação, na mímica, mas isso não vai muito longe. Morre ali o relacionamento. Mas quando a gente consegue falar a língua do outro, e consegue até o dialeto, nós nos relacionamos muito bem e vivemos harmonicamente com aquela pessoa, sem nenhuma dificuldade no que diz respeito a essa linguagem. Assim é a linguagem do amor. Nós precisamos relacionar com a pessoa na linguagem do amor daquela pessoa com quem nós estamos relacionando. E, portanto, um terapeuta de casal fez uma classificação dessa linguagem do amor, dizendo o seguinte, que a primeira linguagem do amor, quando se trata de um relacionamento, ele chama de palavra de afirmação. O que ele chama de palavra de afirmação? Primeiro, é o elogio. Elogio. Dentro do casamento, às vezes tem pessoas que criticam muito a outra quando as coisas não começam a estar indo de acordo com o seu ponto de vista. Às vezes a criatura, vamos pensar assim em termos do marido. Ele é um bom trabalhador, ele mantém as despesas da casa, compra um carro para a mulher, dá a ela uma boa casa,
mas de repente ele chega tarde em casa, exatamente por conta do seu trabalho. E ao invés dela fazer uma reflexão e perceber que ele é um bom marido em várias frentes, só chega tarde, deveria dizer: olha, você é um homem especial para a nossa família, especial também para mim, porque você me proporciona isso. Então eu quero te agradecer por você ser meu marido. Se você puder chegar cedo em casa, seria melhor ainda, embora a gente entenda que você esteja trabalhando. Mas não é o que acontece. Quando ele começa a chegar tarde, geralmente ela esquece de tudo isso para dizer: ah, não adianta mesmo. Por mais que eu fale para você chegar cedo, olha a hora que você está chegando. Não aguento, eu praticamente sou viúva de marido vivo. Não é possível. Eu não casei com um homem para ficar ausente de casa como você está vivendo. E começa a crítica. Então, não seria melhor que ela usasse das palavras de afirmação, elogiando essa criatura, ao invés de criticá-la, e até advogar em causa própria uma coisa em relação a muitas outras que ela já recebe de graça? Mas não, diante de alguma coisa que não vai bem, ao invés de elogiar primeiro, para depois fazer uma solicitação, ela começa a criticar. No inverso, a mulher procura atender tudo, mas basta chegar uma comida diferente para dizer: está vendo? Chega em casa com fome, olha a comida que você colocou na mesa, olha os talheres que você colocou aqui, e começa a criticar, tantas outras coisas, faltando a palavra de afirmação. O elogio, o reconhecimento do valor do outro é fundamental na linguagem do amor, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, eu amo minha mulher. Ah, você ama? Ah, eu amo de paixão minha mulher. Mas critica. Na verdade, ela gostaria de ser elogiada naquilo que ela faz. Ela renuncia às vezes o dia inteiro fazendo alguma coisa para agradar o marido. Ele chega em casa, nem nota alguma coisa que ela tenha feito para agradá-lo. Não há a palavra de afirmação. Por exemplo, a mulher às vezes se apronta, vai no cabeleireiro, se apronta, passa por ela e nem nota que ela está arrumadinha esperando por ele. E muito menos elogia: olha, você está linda, você está demais. Não fala. Mas basta o marido ficar um pouquinho mais gordinho, para quando ele chegar em casa, ela olhar para ele assim: nossa, mas você está barrigudo, hein? Olha, não se cuida. Eu não queria um marido barrigudinho igual esse para mim. Não dá para você se cuidar um pouco mais? Não fez nenhuma referência a um dia de trabalho que ele teve. Nem perguntou se ele estava cansado, mas de cara já foi chamando-o de barrigudinho. Então não há essa palavra mágica do elogio, e muito menos da gratidão, quando a pessoa pode chegar em casa e agradecer tudo aquilo que a mulher colocou para ele, ou agradecer tudo aquilo que o marido tem a proporcionar. Então, o elogio e a gratidão são duas coisas muito importantes na linguagem do amor da outra criatura, porque amar é exatamente proporcionar a outra alguma coisa importante para ela. Isso é o amor, é a doação, é ser solidário à problemática da outra pessoa. Às vezes o casamento, a gente pensa: ah, eu quero me casar para eu me realizar, para eu ter uma vida assim, para ter uma vida dessa forma, para eu ser feliz. Casamento não é isso. Casamento é para ajudar um ao outro, para que o outro possa crescer. E quando a pessoa está atendida nos seus anseios, ela vai estar muito bem disposta a retribuir. Mas quando a pessoa não está satisfeita, dificilmente ela está disposta a dar alguma coisa para o outro. Então é importante nós estarmos investindo nesta linguagem do amor, principalmente usando essa palavra de afirmação. Uma outra coisa muito importante dentro desse raciocínio: quantas pessoas dentro do casamento querem fazer alguma coisa? Por exemplo, quer estudar música, e às vezes até o salário da família está meio restrito, mas a pessoa gostaria muito de estudar música. Ah, não, música não tem nada a ver, isso aí é supérfluo. Às vezes o marido gostaria de trabalhar, fazer um curso à noite para melhorar o rendimento, para advogar até a própria
causa da família. Ah, não, você já trabalha muito, chega, não precisa mais trabalhar não, deixa de estudar o que você já sabe, já chega. Não seria melhor sentar com o outro e questionar até o quanto aquilo é importante para a pessoa e investir? Ah, sim, mas para você fazer música à noite, eu vou ter que ficar em casa tomando conta das crianças. E o meu futebol, como é que fica? Quer dizer, a pessoa está pensando no futebol dela, mas não está pensando em ficar com as crianças para outra fazer algum curso à noite. Que seja de música, que seja de dança, que seja de pintura, que seja de alguma coisa. Então é muito importante essa ajuda à outra no crescimento da criatura. Quando a gente obstaculariza um desejo de uma outra pessoa, isso é muito difícil. Às vezes para ela é ponto de honra. Eu sempre pensei em estudar música, nunca tive oportunidade. Agora surgiu a oportunidade, eu gostaria muito. Mas o marido às vezes, não, música não tem nada a ver, isso é supérfluo. Não, esquece, isso não. E para ela aquilo é fundamental. Então não é a linguagem do amor dela. Ser amada seria receber o elogio, receber o espírito de gratidão e ainda ser ajudada naquela proposta. Na recíproca, o marido também gostaria de ser elogiado por todo o seu trabalho, ser agradecido por isso e ao mesmo tempo receber a solidariedade da esposa quando ele objetivasse algum outro intento, no sentido até de se locupletar individualmente. Uma outra linguagem do amor é o chamado tempo de qualidade. O que é o chamado tempo de qualidade? É aquele tempo que nós dedicamos ao outro dentro do casamento. Tempo, estando com a pessoa, tornar aquele tempo de qualidade. Porque tem muitas pessoas que estão com a outra, mas não tem nenhuma qualidade naquele relacionamento. Por exemplo, diálogo. O casamento, quando a gente está noivo ou namorando, a gente conversa até o que não precisa, não é? Mas fizeram um estudo com casais estrangeiros e chegaram à conclusão de que um casal de uma determinada nação, não vou citar para não faltar com a caridade, depois de 1 ano de casado, eles já começaram a conversar apenas meia hora. 2 anos de casado, aquele casal já conversava praticamente oi e tchau, não falava mais nada. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que os casais conversam pouco. E diz André Luiz que quando o casal não tem mais vontade de conversar um com o outro, o amor está saindo pela janela. Então precisa haver esse tempo de qualidade. E esse diálogo fica prejudicado principalmente porque quando alguém quer falar, o outro já, estudo feito, 17 segundos depois já corta aquela conversa e já dá seu parecer. Então, num diálogo entre duas pessoas, quando um se propõe a falar, não dá 17 segundos, aquela pessoa já é cortada e o outro já entra com a parte, colocando o seu ponto de vista. Então, para que tenha esse tempo de qualidade, principalmente no diálogo, necessitaria da palavra com os órgãos. O que é isso? Nós vamos falar, por exemplo, com os olhos. Existe diálogo com os olhos? Existe. Quando a pessoa chegar perto de nós e disser assim, eu quero falar com você. Se a pessoa ficar olhando para o lado, olhando para cima, olhando para baixo, isso significa que aquele tempo de diálogo que ela está ofertando no relacionamento é paupérrimo, porque ele não está dando importância. Então falar com os olhos é olhar no olho da pessoa. O que você quer falar comigo? E olhar no olho da pessoa. E a pessoa então vai se sentir bem posicionada, bem sentida para ela estabelecer o diálogo. O que é o diálogo com o pescoço? Nós estamos silentes, né? Nós estamos sem falar nada, só ouvindo. Então nós temos que mostrar que nós estamos entendendo e dialogando com ela. Então nós vamos dizer sim. Ou se ela disser, olha, eu não estou concordando com isso, e ele querendo confirmar, dando força para ela, vai dizer não, com o pescoço, dizendo não. Essa é a linguagem do pescoço. Existe a linguagem do tronco. Quando alguém quer conversar conosco, nós sentamos numa cadeira e jogamos o corpo para trás, né? E ficamos lá
bem afastado da pessoa. Como quem diz, ah, meu Deus, que chatice, né? Agora, quando a gente senta na cadeira e joga o corpo para frente, se aproximando da pessoa, nós estamos fazendo um vínculo maior para o diálogo. Existe o diálogo com a mão. Quando alguém chegar perto de nós, eu preciso falar com você. Nós podemos estar com um livro na mão, nós podemos estar escrevendo, ou com controle remoto da televisão. O que nós devemos fazer? Colocar o objeto em algum local e dizer, tudo bem, o que é que você quer falar comigo? Olhando nos olhos, com a mão parada, dando oportunidade para que aquela criatura possa conversar com a gente. Existe o diálogo do pé. Diálogo do pé. Quando a pessoa está falando com a gente deixa a pessoa falando sozinha e vai fazer alguma coisa. Nós podemos até falar dessa forma com a pessoa, mas a gente dizer, olha, eu tenho que pegar aquilo lá porque está queimando aquele elemento, eu tenho que pegar, se me dá um tempinho, eu vou lá desligar o fogão, fazer alguma coisa, eu já volto nesse minuto. Pode até sair, mas não deixar a pessoa falando sozinha. Um tempo de qualidade é quando a gente se propõe a sair com a pessoa, passear com a pessoa, convidá-la para sair, nem que seja para tomar um sorvete, ou sentar no banco do jardim, mas dar importância a essa pessoa. Quando nós adentramos a nossa casa, às vezes nós passamos pela pessoa e nem cumprimentamos. Nós vamos primeiro na cozinha jantar, ou vamos tomar uma água e deixamos de dar um beijo, um abraço naquela pessoa que está junto conosco, não dando importância à sua presença. Então esse tempo de qualidade é fundamental. Propiciar umas férias, chamar a pessoa para sair, fazer uma viagem. Às vezes a pessoa até pode dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar, nem para tirar férias. Então vai aqui uma dica, vai para a casa do parente comer de graça, mas leva a pessoa consigo, a esposa, os filhos. Esse tempo de qualidade é muito importante no relacionamento conjugal. E às vezes a pessoa valoriza isso sobremaneira. Aliás, as mulheres mais queixam no casamento, o que elas mais queixam é esse tempo de qualidade. Vocês vão ver todas as linguagens do amor, mas o que a mulher mais queixa é esse tempo que o marido não tem de qualidade para a esposa. Então é fundamental parar 15 minutos à noite para estar conversando com a esposa. Porque às vezes chega cansado e não dá importância à necessidade dela falar, já pega um jornal, olha para a televisão e dorme. 15 minutos. E quando ela quer conversar, a pessoa está tão cansada que começa a abrir a boca. E ela percebe, já perde ali totalmente a razão daquela conversa. Então esse tempo de qualidade no relacionamento é fundamental. Uma outra linguagem do amor. Presentes. Como é fundamental. Para um, a linguagem é ser elogiado. Para o outro é ter esse tempo de qualidade. E para o outro é receber presente. Às vezes a mulher queixa, olha, mas quanto tempo nós temos de casado, você nunca me deu um presente no dia de noivado. Mas precisa dar presente todo ano no dia de noivado? Sim, não é que precisa, mas para ela isso é importante. Receber um presente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estar dando presente todo ano no dia de noivado. Mas desde quando precisa de dinheiro para dar um presente? Pode pegar uma cartolina e recortar em forma de um coração e dizer, eu te amo, estou lembrando quando nós ficamos noivos. E dá para ela. É um presente. No dia do casamento, quantas pessoas que chegam em casa, a mulher está preparadinha, cheirosinha, né? Às vezes até preparou o jantar e ele pergunta, meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? Você está arrumadinha, está com o jantar servido? Nossa, algum milagre aconteceu aqui hoje. Não, mas você não sabe que hoje é o dia do nosso casamento? Meu Deus, eu nem lembrava. Quer dizer, muito menos de presentear. Dia do aniversário, dá uma rosinha, pode que a ecologia não nos escute, vai no jardim do vizinho, roube uma flor, dê para ela. É um presente. Eu lembro de um amigo que contou uma história muito interessante, que ele falou, Aguinaldo, isso então nós podemos colocar como sendo o dialeto do amor, não é a linguagem. Aí eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Não, a linguagem não é o presente? É, mas tem alguns dialetos aí, por exemplo.
Aí eu perguntei para ele, o que você quer dizer com isso? Não, porque um dia minha mulher fez aniversário e eu peguei e levei um buquê de flor para ela. E ela pegou aquele buquê com a mão direita, passou para a esquerda e colocou de lado e nem me agradeceu. Eu falei, meu Deus, mas eu trouxe aquele buquê de flor achando que ela fosse fazer uma festa e depois pudesse acontecer mais alguma coisa, não aconteceu nada. Bom, mas eu não perdi o encanto. Eu continuei sempre pensando nela. E um dia eu estava viajando e passei numa estrada e vi uns abacaxis. Então eu pensei assim, bom, eu vou levar uns abacaxis para ela. É aniversário dela e de repente ela pode ficar feliz da vida. E eu comprei 3 abacaxis, mas os mais bonitos que eu tinha ali. E eu entreguei para ela quando cheguei. Olha, Aguinaldo, foi uma festa. Nunca tive uma noite tão aprazível como aquela, porque ela ficou feliz com os abacaxis que eu dei para ela. Então, dentro da linguagem também tem um dialeto. Às vezes a pessoa não gosta de flor, mas gosta de abacaxi. Ou gosta de outra coisa. E para isso nós precisamos ter a sutileza de perceber o que é que o outro gosta. Eu lembro de uma pessoa que disse assim, meu namorado não tem nenhuma criatividade. Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque toda vez que ele me traz flor, é sempre a mesma. Nunca mudou. Até a cor é igual. Então falta criatividade. Um dia leva uma flor, um dia leva uma rosa, outro dia leva uma outra coisa, não só a mesma. Isso é falta de criatividade. E talvez até, vamos dizer assim, o valor do presente não esteja no presente em si, mas é na dedicação da criatura. De recortar uma cartolina, de pintar a cartolina, de escrever alguma coisa, ou ir longe, como meu amigo, na estrada comprar o abacaxi, lembrando da esposa. Então o presente é fundamental. E nós podemos presentear de N maneiras. Às vezes podemos comprar um batonzinho para a mulher. Podemos comprar tantas coisas, às vezes baratinhas, mas agrada. Então o presente deve ser uma constante. Um detalhe, às vezes nós podemos até dizer assim, mas só as mulheres que gostam de ganhar presente? Não, os homens também. Porque as mulheres também se esquecem que elas precisam investir no casamento. Não é só o homem que tem que investir, não. A mulher também. O homem também gosta de ganhar presente. Quem que não gosta de ganhar um presente? Todos gostam. Então a mulher também tem a criatividade. Nem sempre ela tem o dinheiro na mão. O dinheiro às vezes está na mão do marido. Mas fazer alguma coisa para agradar o marido em forma de um presente. Isto aqui é fundamental para quem gosta de ser presenteado. Às vezes a pessoa até não faz questão do presente. Não é a linguagem de amor da criatura, mas a outra faz questão. Então, falando a linguagem dela, vamos presenteá-la. E isso é muito importante no relacionamento. Quarta linguagem do amor: atos de serviço. Um dia o marido chegou em casa e eles já tinham feito um pacto de perguntar um para o outro se o tanquinho de amor estava cheio. Porque quando a gente está assim bem assistido, né, bem atendido, o nosso tanque de amor está transbordando. E quando a gente está assim com muito amor, recebendo esse amor, a gente fica forte. Fica pronto para o que der e vier, até para enfrentar as dificuldades. Quando a pessoa está com um tanque de amor baixinho lá embaixo, não tem muita aptidão para nada. E muito menos jogo de cintura para enfrentar uma situação desastrosa. Então eles tinham feito um pacto entre os dois e estarem se perguntando, como é que vai ser o tanque de amor? Está cheio? E um dia ele perguntou. Ele disse, bom, 75% cheio. Ele perguntou, mas o que falta para ele encher? Que você coloque as roupas na máquina hoje. Então, o que acontece? Tem muitos maridos que dizem assim, meu Deus, eu amo tanto a minha mulher, mas ela não tem sido legal comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço mais aquilo outro. E por que ela não está legal comigo? Tem mulher que valoriza muito a ajuda do marido dentro de casa. É fácil entender. Vamos imaginar que a mulher trabalhou o dia inteiro, chegou até mais cedo em casa e fez a janta. E os dois estão jantando. Mas o mais chato, para quem conhece de cozinha, eu estou começando a entender agora. Então, o mais chato é lavar os pratos, não é? Guardar os talheres. Até que fazer a comida praticamente não sente. Mas na hora de lavar e guardar, é complicado.
Então o marido janta, até quando ele tem um pouquinho mais de perspicácia, elogia o jantar, assim, nossa, mas hoje a comida estava demais. E a mulher até disse, ó, valeu a pena fazer o jantar para ele. Mas ele levanta da mesa e vai para a televisão. E ali ela fica na cozinha 2 horas, lavando e guardando os talheres, as panelas. E quando ela vai para ficar com ele na televisão 2 horas depois, o que ele está fazendo? Está dormindo. Nossa, parece que é todo mundo igual, né? Deu até couro, né? Está dormindo. E aí no outro dia ele levanta, volta, a mulher está de cara feia. Assim, meu Deus, o que aconteceu com ela? Ontem eu jantei com ela, coisa e tal, não brigamos, não tem problema nenhum. Por que ela está de cara feia? Aí vai perguntar. E ela vai dizer, olha, ontem eu queria tanto conversar com você e você não me esperou. Logo que eu cheguei você estava dormindo. Ah, sim, mas eu estava muito cansado. E ela fala, tá bom, tá cansado, tudo bem. E aquilo vai aumentando. E ela vai guardando aquilo, não vai trabalhando e de repente começa a se incomodar. Não seria mais prudente que terminando o jantar, ele fosse ajudá-la e ao invés de gastar 2 horas, 2, gastariam 1 hora apenas. E ali lavando louça não dá para dormir, não é? E depois daquilo fosse para a televisão, onde quer que seja, e pudessem conviver um com o outro, tendo 1 hora de tempo de qualidade entre os dois. Então esse ato de serviço, principalmente para a mulher, é fundamental. O homem precisaria entender isso. Um dia, uma mulher quis agradar o marido. E ela pegou e fez um jantar muito fantástico, dentro daquilo que ela achava que ele iria gostar. E ele levantou da mesa e nem agradeceu, nem fez menção àquela comida maravilhosa que ela tinha colocado. E ela ficou muito aborrecida. Até, junto do terapeuta, ela levantou a questão. Mas como? Meu marido no mínimo teria que me agradecer por aquele jantar que eu preparei, mas com todo esmero para agradá-lo. E ele nem se tocou. E ele perguntou para ela, mas ele é um glutão, gosta muito de comida, ele valoriza? Não, ele até que não é muito de comida. Mas eu preparei aquela comida porque um dia ele me falou que gostava, e eu preparei, mas ele nem me elogiou. Aí então, ele foi perguntar para ela, como é que foi na sua casa? Quem é que gostava de comida? Como é que era o esquema de comida na sua casa? Ah, meu pai adorava comer. E minha mãe é uma exímia cozinheira e fazia tudo para agradá-lo. E ela sempre colocava comida e ele chegava e falava, mulher, mas cada vez eu te amo mais, porque olha que comida que você me colocou aqui. Na linguagem do amor dela, para agradar o marido, teria que colocar comida à mesa. Mas tamanha sua decepção, quando ele comeu, não agradeceu e nem valorizou. Certamente a linguagem de amor dele não era comida. E no entanto ela foi totalmente doutrinada desde a infância, naquela convivência no seu lar, para agradar o marido com a comida. Então nós trazemos de casa muitas coisas, achando que aquilo é fundamental no casamento. Por exemplo, nós aprendemos que homem trabalha lá fora e mulher trabalha dentro de casa. Isso é cultural. Então, os homens de antigamente trabalhavam lá fora, mas não ajudavam em nada a mulher dentro de casa. Mas hoje as coisas estão mudando. A mulher está saindo de casa para ajudar o marido trabalhando fora, participando do orçamento. Então por que não o homem também chegar em casa e executar os seus afazeres domésticos? Sem dúvida nenhuma. Não há nenhum, vamos dizer assim, não podemos colocar isso como uma forma de denegrir a imagem masculina. Pelo contrário, eu acho que é um ato de solidariedade. Ajudar a lavar roupa, passar roupa, lavar os pratos, ajudar na cozinha. Se vocês quiserem saber o que eu faço no final de semana, vão lá em casa. Minha mulher cozinha para os 4 filhos, para eles levarem a comida para fora. Mas quem prepara tudo para ela cozinhar sou eu. E na hora de lavar os talheres, também sou eu.
Porque ela começou a me reivindicar e eu pude perceber que para ela era importante. E agora, depois que eu fui ler essas obras, então, eu estou até começando a desconfiar do meu comportamento. Já estou indo além disso. Mas eu quero dizer que o ato de serviço é um ato de amor, de solidariedade. Porque ver a outra pessoa sofrendo e de braço cruzado, gozando aquela plenitude do seu bem-estar, deixando outra pessoa ralar, eu não acho que é um ato de amor. Depois chega e a mulher fica aborrecida, mas eu te amo, mulher. Ah, você me ama? Ah, eu amo de paixão. É, mas você não me ajudou a cozinhar, não ajudou a guardar nem a sua roupa, você deixou jogada na casa inteira, você não arrumou, nem ajudou a arrumar a cama no final de semana. Então eu acho que cada um tem uma linguagem do amor. E nós precisamos descobrir qual é a linguagem do amor do outro. Porque a pessoa tendida nessa linguagem, ela vai estar com o seu tanque cheio e vai devolver na mesma proporção para nós outros. Então investir no outro é investir em si mesmo. E o quinto ato, a quinta linguagem de amor é o toque de afeto. Nós, quando crianças, fomos tocados. Quando a gente nasce, o obstetra segura a gente pelos pés, não é? Depois coloca em cima do ventre da mãe, principalmente hoje, a mãe vai e alisa as costinhas do nenê. Depois pega a criança e coloca no seio. Depois, quando começa a crescer, o pai já começa a jogar para cima. E assim vai tocando aquela criança. E nós aprendemos a ser tocados. E o toque é fundamental no desenvolvimento, do ponto de vista natural, da criatura. E nós gostamos de ser tocados, todos nós. Agora, o que vai acontecendo depois de algum tempo? Os casais andam separados, não pegam nem na mão. Às vezes é uma opção, mas muitas das vezes é porque não dão importância a isso. O marido não abraça a mulher, nem a mulher coloca a mão na cintura do homem. Andam separados. Quando chega em casa, não procura a esposa para dar um abraço e um beijo. E se a mulher também está em algum lugar e o marido chega, também não faz questão de se aproximar. Quando fala em relacionamentos mais íntimos, como no caso o ato sexual, então o casal já está tão afastado que às vezes fica 1 mês ou 2 meses ou até mais tempo sem relacionamento sexual. Agora, cada um tem uma linguagem. Para o ato sexual em si, para a mulher, ela precisa estar motivada emocionalmente. Ao passo que o homem é muito mais instintivo. Então a necessidade sexual propriamente é muito maior da parte do homem do que da parte da mulher. Agora, o homem reivindica muito o sexo para a esposa. E a esposa reivindica muito o seu estado emocional atingido. O equilíbrio, estando bem amada nos seus anseios. Então, muitas das vezes, a linguagem de amor da mulher é um ato de serviço que ela espera do marido. Ou um presente, ou um tempo de qualidade. Mas o homem não. Ele acha que a linguagem de amor é o toque sexual, afetivo, ou de afeto, ou até mesmo o ato sexual. Vocês pararam para pensar? 2 criaturas, cada um com uma linguagem. Nenhum preocupado com a linguagem do outro. Nem um homem de dar um tempo de qualidade para a mulher, para deixá-la alegre, feliz, satisfeita. E nem a mulher pensando que vai atender o marido, envolvendo-o no toque físico. São 2 criaturas que têm 2 linguagens díspares e não vão falar numa linguagem conjugal. Sabe o que vai acontecer? Começa as 4 estações do casamento. Porque quando a gente casa, tudo é primavera, não é? É tudo bonito, tudo colorido, é tudo esperança, não é? São planos. A gente casa como se estivesse assim, num mar de rosas. Achei a pessoa ideal. Daqui para frente, olha, serei eternamente feliz. Mas passa um tempo, a gente vai pensando que aquela primavera já vai começando a deixar de existir. Vai entrando o verão. No verão é um momento de realização, onde cada uma
das criaturas tem um trabalho a fazer. A mulher começa a tomar conta das crianças e o marido vai para o trabalho, para o ganha-pão, para fazer um pé de meia, como se diz, para atender as necessidades da família numa época vindoura. E aí fica uma proposta de trabalho, mas um distanciamento. Então vai percebendo que ainda os dois têm uma motivação, ainda estão se relacionando, entende até que o outro está dedicando às crianças, o outro está dedicando ao trabalho, e que isso é perfeitamente entendível e aceito. Então o verão ainda é uma fase boa do casamento. Mas começa a haver um distanciamento. Quando alguém começa a reivindicar alguma coisa, no silêncio, o que é pior. Porque se tivesse entendimento dessa linguagem, que eu espero que vocês tenham a partir de agora, e possa perceber qual é a minha linguagem do amor. Para eu poder colocar para outra criatura, olha, eu gostaria que você procurasse me atender nesta área. E procurasse também entender qual é a linguagem da outra pessoa. E procurasse atendê-la também. Ficaria um diálogo conjugal maravilhoso. E o casal repleto estaria vivendo nas nuvens, num paraíso. Mas quando um tem uma linguagem e o outro tem a outra linguagem, e os dois não entendendo isso, e cada um reivindicando em causa própria e não atendendo o outro, vai havendo um distanciamento, vai surgindo um outono na vida conjugal, onde começa a haver ali uma certa desesperança, vai havendo uma frustração, a criatura começa ficando chateada com a outra, começa às vezes até questionando onde é que eu errei, por que o fulano não procura modificar-se? E vai ficando ali cada vez mais distante. Para chegar no inverno do relacionamento conjugal. Que é exatamente no momento que as coisas se complicam e muito. Feliz do casal que procura uma terapia que hoje existe, que é a terapia de casal. Para que alguém possa ajudar essas criaturas a se reajustarem. Mas quando não existe essa procura e tentam resolver por si mesmas, essas pessoas se isolam e começam a ter raiva uma da outra. Começa a transferir a responsabilidade do insucesso do casamento para outra pessoa. Não, eu não estou bem porque ela nunca me tocou, ela não está nem aí com sexo. Como eu posso ser feliz com uma mulher dessa? E a outra vai dizer assim, mas como? O marido que chega em casa não passa por mim, nem me beija, nem me abraça, nem conversa comigo, deita, dorme, levanta o dia e vai trabalhar. Que vida é essa? E cada um começa a se posicionar e achar que tem razão na sua linguagem. Porque se nós perguntarmos para o americano qual a melhor língua do mundo, ele vai falar o inglês. Se nós perguntar para o brasileiro, vai dizer assim, português. Porque é a língua que nós conseguimos falar. Então, se nós perguntarmos para alguém que tem a linguagem do presente, diz assim, o que é que você acha que uma criatura precisa fazer para você para dizer que ama você? Lógico, me dê um presente. Se ela me der um presente, ela me ama. Não precisa tocar, não adianta ajudar, é necessário dar presente. Tem pessoa que faz questão do presente. E em recebendo o presente, ela se sente amada. Já o outro não, eu gosto de ser valorizado. Chegar em casa e minha mulher dizer, puxa, você é um cara legal, olha, eu queria ter um marido desse. E então valorizar, ele enche, então ele fica assim, não, valeu a pena, eu trabalhei duro hoje, mas minha mulher me agradou, me falou uma coisa tão gostosa que amanhã, deixa comigo, vou continuar trabalhando e vou fazendo tudo e mais alguma coisa para ela, porque realmente ela me ama. Mas se ela criticar ao invés de elogiá-lo, pode daqui para frente fazer tudo para ele. Não vai agradá-lo porque ele faz questão de ser elogiado. E se nós formos analisar, cada um tem uma linguagem de amor. E para nós ficarmos sabendo qual é a linguagem de amor do outro, é só conversar. E verificar a reclamação que a pessoa tem em relação à nossa pessoa. Quando a pessoa reclama da nossa postura, nós vamos dizer, eu sei qual é a linguagem de amor dessa criatura. Então eu vou procurar, a partir de agora, atendê-la. E quando a gente atende a pessoa na sua linguagem, ela vai estar satisfeita, as coisas se revertem, e aquele casamento que hipoteticamente estaria falido, ele volta a vicejar, deixando de ser um inverno, voltando à primavera. Bastando que a pessoa entenda a linguagem do amor. Para mim, hoje, depois de ter estudado bastante o assunto, diante da vivência
em nível de consultório. Depois que eu li 2 obras, que eu vou colocar o nome delas aqui para vocês estudarem e aprenderem muito mais, realmente a minha cabeça mudou. E eu me senti na obrigação de trazer essa informação, esse assunto, ventilá-lo com vocês, para que vocês não incorram em erros e permitam que seus casamentos possam ruir, por falta de entendimento da linguagem de amor do outro. Porque a gente, quando quer amar, a gente tem que procurar atender o outro. E o anseio do outro atendido, ele vai reverter em causa nossa, devolvendo na mesma moeda. Às vezes a gente pode questionar, mas meu Deus, como é que eu posso atender uma pessoa? Eu estou com raiva dela. Aí lembramos de Jesus, quando ele disse assim: dai e dar-se-vos-á. Uma concha bem repleta, transbordante, generosa, se vos darão. Olha, então está aí a resposta. Vamos verificar qual é a linguagem de amor daquela criatura. E como quem não quer nada, querendo tudo, vamos começar devagarzinho. É lógico que se a pessoa está magoada, já não vai para um ato sexual naquele furor. Mas pelo menos chega e coloca a mão na cabeça dele. Ou chega e diz assim: deixa eu te dar um abraço hoje. Deve estar com febre, no mínimo. Não faz mal, mas dê um abraço nele. É a linguagem de amor dele, é o toque. Se está dentro do carro, caminhando em direção de alguma coisa, leve a mão nas costas dele, já que ele não pode levar a mão nas costas porque está dirigindo, mas pelo menos leve a mão nas costas dele. Ou dá uma alisadinha. Esse toque de amor é fundamental para quem valoriza o toque de amor. E devagarzinho, uma vez por semana, uma vez por mês, um relacionamento sexual, para ele já começa a clarear, quando fazia 6 meses que eles não relacionavam. Só não separaram porque não tiveram coragem. Ou pelo menos tinham visão cristã da importância de manter o casamento, porque o casamento é fundamental. Porque os filhos também precisam do casamento. Eles também precisam de ser atendidos na linguagem do amor. Os filhos nossos têm a linguagem do amor também. Se vocês quiserem ter os filhos muito bem, comece a amá-los, não na nossa linguagem, mas na linguagem deles. Tem filho que chega perto de nós, já chega e dá um tapa, né? Tum! Pode saber que aquele filho, ele gosta de ser tocado do jeitinho que ele tocou o pai. Aquele filho que diz assim: olha mãe ou pai, eu gostaria que você me ajudasse tanto na minha tarefa. Pode saber que a linguagem de amor dele é o auxílio nas suas atividades. Aquele moleque fica pensando assim: meu Deus, não vejo a hora de chegar o Natal para ganhar um presente. Pode saber que a linguagem de amor dele é o presente. E se nós formos analisar os nossos filhos, eles têm a linguagem deles. Então não adianta dar presente para um moleque que chega dando tapa na gente. Seria melhor pegar o moleque, lutar com ele, derrubá-lo, subir em cima, deixar aquele monte em cima da gente. É a linguagem dele, é o toque. É o abraço, é o beijo, é a linguagem do filho. Então, se nós formos analisar os nossos filhos, eles também têm a linguagem deles. E se nós usarmos a linguagem de amor dos nossos filhos, eles estarão muito plenos. Terão uma vida tranquila lá fora. Porque às vezes a gente pensa assim: meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Eu dei um carro, eu dei uma casa boa, eu dei uma boa escola, eu dei isso, e o meu filho foi lá fora, está na droga. Onde foi que eu errei? Mas pode saber que nunca deu um beijo no filho. Nunca deu um abraço no filho. Nunca o ajudou, às vezes, numa tarefa. Então não adianta dar o presente, dar o carrão, dar uma casa chique, se não deu o beijo, o abraço, não ajudou na tarefa. Veja a sutileza. Então nós que temos uma família, hoje eu estou dizendo para mim, estou muito preocupado com a linguagem do amor daqueles que comigo convivem. Porque se eu estiver falando a língua deles, eu estou com tudo. Porque eles vão me criar um clima muito salutar. E que certamente é isso que nós todos desejamos. Então eu espero que vocês façam uma reflexão do que esteja acontecendo no lar de vocês. Que linguagem que vocês estão falando? Se é a linguagem do amor de vocês ou a linguagem de amor dos outros? E eu tenho certeza que se hoje vocês fizerem uma análise e tiverem a perspicácia de estarem trabalhando em cima da linguagem de amor do companheiro ou da companheira, ou dos companheiros na condição de filhos, vocês terão lares harmoniosos, equilibrados, lares
que quando nós adentrarmos-los, também sentiremos a vibração, sentiremos nossos corações ditosos e felizes. Muito obrigado. Somebody should